ele aí. Quem a gente vai falar agora? Jogador de bola, hein? Você é jogador de bola. Gabriel Barbosa, Gabigol, Marcos Braz falou sobre ele. Turquia quer levar, Fenerbahçe. Olha o Marcos Braz. Jesus está com saudade dele. Marcos Braz não gostou muito do assunto, hein? Levar o Gabigol como? Isso é uma piada, essa proposta. A multa dele é de mais 33 milhões de euros. A maneira de levar o Gabigol é essa. Mas eu tenho certeza que o Gabriel não vai para lá. A minha intuição é que o Gabigol saindo do Flamengo é para as maiores ligas da Europa, não para a Turquia. Entrevista para o canal do Pilhado, Thiago Asmar, o Pilhado. A minha intuição diria que a Ivana ia pagar o café com pão de queijo. Ela pagou só o café hoje também. Sim. Então você discorda do Marcos Braz? Mas discordo um pouco, porque se chegar o dinheiro, ele vai deixar. Se bater o dinheiro ali na conta, não tem o que fazer. Vai fazer o quê? Não, mas tem que ver se o Gabigol quer jogar na Turquia. A vontade também do Gabriel, É a vontade dele. É óbvio que o clube chega e paga a multa, leva, se o jogador quiser ir. Se quiser, sim, tem a questão do se quiser. Mas aí, financeiramente, para ele também que compense, e até mesmo para ele se desafiar e se provar também fora do país, porque fora do país ele não se provou, né? E aí eu não sei se ele tem esse desejo ainda para a carreira dele. Por isso, será que ele trocaria o Flamengo para jogar no Fenerbahçe? Porque o Fenerbahçe pode ser para ele um caminho de volta às grandes ligas europeias. Pensando hoje Mas o Gabriel nessa opção, parece né? estar tão realizado jogando no Brasil, né? Aí, assim, é muito claro que é uma impressão. Eu concordo com a Natália em relação a se ele tem a vontade de voltar para a Europa, aí é uma outra conversa. Sim. Agora, eu não sei, me parece ele muito realizado, é um ídolo do Flamengo. Ele tá feliz, né? Tá em um time que disputa título toda hora. Ele tem um salário. Bom. Se você for comparar com a maioria dos jogadores, é um salário nível europeu. Muito acima. A maioria dos jogadores no Brasil, Sim. o salário do Gabigol é um salário nível Europa. É óbvio que se ele for para lá, ele vai ganhar mais. Claro. Então, a mensagem que eu entendi que o Marcos Braz quis passar é a seguinte, português claro, o Gabigol não vai querer ir jogar na Turquia. Foi a mensagem que eu entendi. A impressão disso, Foi o que eu entendi. Talvez a minha interpretação. Eles já tenham falado sobre isso, é uma possibilidade. Eu acho que talvez a Turquia não atraia realmente tanto o Gabigol, mas diferentemente de um time da Premier League, que pode não ser top, mas ele pode fazer desse um caminho de voltar, porque estaria numa grande liga já. Enfim, não sei... É mais o desafio pessoal dele, né? Então, mas seria uma... Não sei se a palavra é essa, se eu estou exagerando, mas o significado é esse. Seria uma roubada para o Gabigol ir para a Turquia? Não. Momento que ele está... Não? Roubada não acho. Porque é um treinador que ele já conhece, é um grande valoriza clube, ele teve problemas de relacionamento. Pro futebol. Ele teve grande problemas clube, de relacionamento. Mas não é uma grande liga, é isso que eu quero dizer. Sim, mas se ele conseguir... o Gabigol teve muitos problemas de ambientação e de relacionamento quando jogou fora do país. Então, ele voltar, fazer esse caminho de volta para tentar se firmar na Europa ou ser uma coisa que tenha talvez esse desejo pessoal, ir para um clube que tenha um treinador que já conheça ele, que vai favorecer um esquema para o futebol dele e ele vai jogar com um time que tem uma grande torcida. O Gabigol, isso é muito importante para ele, né? Essa torcida de massa, ele ser esse ídolo, isso motiva muito ele. Então, apesar de a Turquia não ser um grande centro como mas aí ele se destaca numa os caras que jogaram lá, Europa League. Sabe o que eu ia dizer? Acho que isso é importante. Eu nunca vi os brasileiros que jogaram lá, todos falam bem. Sim. Muito bem. O Alex, o Edu Dracena, o Fábio Luciano, o David, o Lugano. Todos esses caras, o Diego também jogou lá, não jogou? Sim. O Diego Ribas? Acho que jogou, não me lembro se ele jogou na Turquia, acho que sim. Mas enfim, os brasileiros sempre falam muito bem da paixão do torcedor turco, dos clássicos, de como é levado o futebol lá, apesar de não dá para comparar com uma liga espanhola, com uma liga inglesa, mas também, e jogando no Fenerbahçe, provavelmente estará na Liga dos Campeões. Eu acho que o grande ponto é o desejo dele, realmente. Assim, o que ele quer para a carreira dele. Ele precisa se provar fora do país, na ideia dele, né, na questão pessoal. Se ele achar que não, que ele está feliz realmente, está sempre brigando por títulos, como a gente já disse. Muito dedicado ao Flamengo, se para ele isso basta para a carreira dele, ele está feliz com isso, é ok. Agora tem que ver o que ele quer para a vida dele, né? E aí acho que é isso que demanda. For da vontade dele, não necessariamente só o dinheiro da multa tira ele. Sim. Ele pode conseguir fazer com que o Flamengo negocie esse valor também. Ele atua em alto nível no Brasil, né? Muito, é um nível bem alto. Desculpa. Não, nível bem alto.
Caco? Não, eu concordo com todas as colocações, é exatamente isso, depende muito do jogador. Ele está muito confortável no Flamengo, mas é interessante um técnico que já conhece ele, como falou a Ivana, né? Poder levar ele para um clube que ele vai para uma vitrine diferente, de novo, num novo momento, amadurecido, muito confiante. O Gabigol hoje ele não teria talvez os temores que teve na primeira passagem para a Europa. Ele seria um outro jogador com um técnico que confia nele, seria interessante, mas está muito na dele, né? Ele que decide e no dinheiro, na negociação com o Flamengo, que parece que quer vender até por um valor maior, para uma liga maior, que claro, seria muito mais interessante. Sabe o que às vezes acontece? O cara vai, como a Ivana falou, ela tem razão, pô, o cara me conhece, vai me dar moral. Aí chega lá, passa 3 meses, eles mandam o técnico embora. Aí vem outro que não gosta do Gabigol. E aí? Mas no Brasil acontece também. 5 anos. Mas no Brasil acontece também. Claro que acontece. Sim. Tô dizendo, o cara Quantos sair daqui. técnicos ele pegou aqui no Flamengo? Sim, mas estou Se dizendo, ele jogar a bola que ele sair joga daqui aqui, onde ele está o bem. técnico vai amar. Para ir para a Turquia. Porque o Jorge Jesus está lá, não é nenhuma garantia. Passa 3, 4 meses. Passa 3, 4 meses, ele bem, não. E ele pode trabalhar com o treinador se ele for para a Turquia e jogar muito bem também. Claro, Sim, pode acontecer chega também. Vitor Pereira, você acha que o Vitor Pereira não ia amar ter um Gabigol no time dele? Mas se chega o Tite Agora lá, não, depende... porque o Tite vê muito essa questão de ambiente, como é no dia a dia. Sim, mas se ele jogar em alto nível como ele joga, ele vai conseguir... Discordou. Não, Prates discordou. Gostei. A Natália não tá fraca, não. Eu vou te contar uma coisa. Mas agora eu vou discordar na Natália. Do eu ambiente? acho que num clube o Tite gostaria muito de ter o Gabigol. Claro que sim, É que na seleção... Eu fiz só Na seleção ele tem outras opções. Na seleção ele tem outras opções que ele acha que são melhores. Claro. Ele pode escolher quem ele quiser, brasileiro. No clube, eu duvido que o Tite ele adoraria ter o Gabigol. Claro. É que eu quis cutucar o Prates. Foi bem. Não, mas ele no Flamengo, ele tem um ambiente bom, não o Gabigol. Ele tem um ambiente bom. Tem. Não é ruim. Foi cutucar o Prates? Foi isso? Sim. E ele está em um lugar, Abel, que mal comparando, ele é um rei. É um ídolo, Sim. conhece todo mundo, está jogando sempre para buscar título, é importante nas conquistas. Se a coisa realmente não anda tão bem, a pressão sobre ele é maior, a cobrança sobre ele é maior. Agora, é pelo tamanho que ele tem no clube. Tudo isso tem um peso, né? Então, assim, Técnico para substituí-lo tem quase que pedir licença. Entendeu? Ele está em um lugar que vai arrumar confusão. Que ele sonhou em estar e da maneira que ele sonhou em estar, né? Então, isso não é fácil de você adquirir em outro lugar. Isso, às vezes, requer tempo. Não, e administrar e ficar tanto tempo nessa condição. Exatamente. Porque ele está há 3 temporadas nessa Tem condição. torcedor do Flamengo O que fica técnico que bravo. colocar Viu, Caco? Tem torcedor do Flamengo que fica bravo e acha que o Jorge Sim. Jesus quer tumultuar o ambiente no Flamengo. Não é uma teoria infundada. Não, Não? não é. Pro torcedor do Flamengo faz sentido isso. Mas o técnico que tiver coragem de colocar o Gabigol no banco no Flamengo, ele cai, né? Já no Fenerbahçe lá não é tanto assim. Ele pode ir pro banco, pode não jogar todas as partidas. Sim. No Flamengo ele é rei, como falou o Prates. Mas o Jorge Jesus, ele tem um perfil que o torcedor tem essa desconfiança. Olha, não mesmo, sei é? não, hein? Quando ele estava no Benfica, ele já tentou levar vários. Chegou a levar algum? Agora eu Não, me É dei- igual o São Paulo, onde Bruno ele passa, ele Henrique. quer levar pelo menos metade, né? E aquela dele, estou no mercado, Sim. quando ele veio aqui para... no meio do pro o carnaval. Flamengo querendo escolher técnico, ele dizendo que estava no mercado com o Paulo Souza, ficou chato aquilo. Deu uma agitada, hein? Aquela Sim. visita dele à Marquesa de Sapucaí. Foi. Agitou a gávea, hein? Ele carnavalizou por aqui. Vocês gostam de ficar falando do Jorge Jesus. Você, Eu não gosto, não. Ivana, adoro. professor Professor. Celso O Zelt, treinador é muito bom que ele é. Adoro. Não, Elton Serra. que Esse preguiça. gosta. Que preguiça do Jorge Jesus, hein? Por Nossa, que eu isso? tenho. Campeão Não, grande brasileiro, técnico. campeão da Eu Libertadores. não gosto da postura dele. Não gosto da postura. Primeiro, ele saiu de uma forma extremamente desrespeitosa do Flamengo. Fica causando, tumultuando, sabe? Querendo ser lembrado, um narcisista, uma necessidade de ser lembrado eternamente. Ele já marcou a história aqui, mas ele faz questão de ser lembrado sempre. Fica plantando notícia, desavença. Eu acho a postura dele péssima. Tá faceira, né? Não, ela está muito bem. que você acha, Ela não é fácil, não. Ela tá bem. Não, É ela tá completamente muito bem. diferente do Abel eu Ferreira, até por silêncio, exemplo, não tem né, nada para Ivana? como diz outro, Sim. nada para acrescentar, entendeu como é que é? Mas o Caco tem. O Caco tem. Diga, Caco. Não, é completamente diferente da postura do Abel Ferreira.
Sim. O Jorge Jesus, ele é polêmico, revoltado, fala demais, às vezes, na imprensa quando não tem que falar, e é um técnico amadurecido, não deveria fazer isso. Também considero que tem uma postura que desvia um pouco da ética de um profissional de futebol, o que faz o Jorge Jesus. Por isso que eu não desconfio de que ele não veio para o Flamengo. O Marcos Braz andou dando algumas declarações dele, vou dar uma tumultuada, largar uma pérola aí, apesar de ele querer contar, sim, acredito que gostaria, sim, de contar com o Gabriel, o Gabigol. O Jorge Jesus renovou, mas foi embora. Sim. O Abel Ferreira não ficou, está construindo uma história muito mais longa, né? No Palmeiras, mas ele também é agitado e gosta de falar também, o Abel Ferreira. Perde. Temperamento não é tranquilinho, forte, não. Mas não é desrespeitoso. Vamos ver o Fã de Esportes. Tá bombando a hashtag, viu? Tá. Culpa sua. Jackson Monteiro voltou. A Turquia é o máximo que Gabigol vai conseguir de proposta. Se quer a Europa, a hora é essa. Como assim, Jackson? Isso, Jackson. O Gabigol não interessaria times de outras ligas? Eu acho que o que o Jackson quis dizer é referente também ao que ele fez quando teve a passagem por 2 ligas, né? Ele teve a oportunidade na italiana e na Liga Portuguesa e as coisas não aconteceram tão bem. Eu acho que isso... Tem essa e desconfiança. aí ele teria que se provar de novo. Eu penso que seja... Na Espanha ele jogaria. Davidson jogou na Espanha. O William José jogou na Espanha. William José? Sim. Jogou na Espanha. Caleri jogou na Espanha. O Gabigol não jogaria na Espanha? Sim. Eu gostei do verbo que você usou, Abel. Jogou. O Davidson não jogou? O Davidson não jogou? Ajudou. O William José não jogou? Muito bem. O Davidson fez gol no Real Madrid e no Barcelona, me lembra aqui o amigo. Vai perguntar do Caleri, não? Hã? Vai perguntar do Caleri. Fala do Caleri. Caleri não. Caleri realmente... passagens apagadas em mais de um time na Espanha. Aí você tem razão, mas o Davidson... Tudo bem. O Davidson não foi o Lewandowski. Claro que não. Mas ele jogou em times pequenos, mas jogou. Ajudou. O Gabigol joga se ele jogar o que joga no Flamengo. Se ele começar a entrar ali meio que numa oscilação, eu não sei, não. Se não for no Barcelona, no Real, no Sevilha, no Valência, não jogaria? Acho que jogaria. Se ele repetir o que ele faz no Flamengo. Tem mais gente. Tem mais fã de esportes aí, ó. Maria Elisa, bom dia. Jogador tem que ter muita certeza ao ir para o exterior. Gerson foi, Sampaoli saiu e ele ficou com... Ó, tá vendo? É o que eu falei. Ninguém garante que o técnico vai ficar lá para sempre. JJ, que é o Jorge Jesus, pode sair a qualquer momento e deixar todos na mão. Isso ele faria sem peso na consciência. Viu, dona Ivana? Isso é certeza. Jorge Pinho, ganhando a Libertadores, ninguém sai do Flamengo por sonhar com o Mundial e tentar se igualar a Zico. Olha, Jorge, isso aí é fato. Se o Gabigol arrebenta na final, é a segunda Libertadores. Mas a Maria Helena tem razão. Se ele for pro Mundial, você vai ser a primeira a falar que ele é maior que o Zico. Não falaria um absurdo desse. Eu falo alguns, mas esse não. Ela tem razão. Quando você toma a decisão, lógico que você vai influenciado pelo ambiente, porque eu acho que isso é um ponto para você colocar na balança, mas você não tem que achar que isso é eterno. Até porque, como diria minha mãe, ninguém nasceu pregado a ninguém, né? Então, no caso, o Gabigol não tem irmão gêmeo, não nasceu pregado a ninguém. Então, vai lá com o Jorge Jesus. Se der certo, ótimo. Se não der certo, ele vai ter que se virar por lá. Aí ele volta de empréstimo. É uma opção. Eu fiquei com uma dúvida que eu vou perguntar para o Prats, voltando um pouquinho. O Gabigol não jogaria em La Liga? Tem condição de jogar, tem bola para jogar, Abel. Agora, a gente sempre tem de pensar, é um outro ambiente, ele não é o dono da parada, e isso também tem um peso. Muito. Pode ser que o técnico deixe ele um pouquinho no banco. Às vezes ele vai ficar no banco, ele não vai jogar todas. Ele não aceitou isso quando ele foi para a Itália, né? É uma outra realidade. Falando de um lugar em que ele é ídolo, ele está na história do clube, ele conquistou títulos pelo clube, ele é protagonista do clube, então, assim, isso é uma situação. E é um mérito total dele, porque ele é um grande jogador de futebol. O Gabigol só vai jogar no Flamengo pro resto da vida? Não é só jogar no Flamengo, Abel. Até porque ele evoluiu tecnicamente. Não estou menosprezando o Flamengo. Não, eu entendi. Ele não pode mudar de ares daqui a 2, 3 anos? Pode. O que a gente está tentando falar é o seguinte, se ele vai encontrar em outro local o que ele encontra no Flamengo. O ambiente que ele tem hoje. 3 anos? Pode. O que a gente está tentando falar é o seguinte, se ele vai encontrar em outro local o que ele encontra no Flamengo. O ambiente que ele tem hoje. O ideal é ele terminar a carreira no Mengão, é isso? Não. É isso que ele está falando. Tira ele dessa cadeira, vai. Abel, ele pode jogar, eu acho que em muitos outros lugares, porque ele tem bola a jogar.
O que a gente está falando é o seguinte, o Gabriel, no Flamengo, tem uma situação em que ele por mérito dele, ele é um ídolo, ele conhece todo mundo, ele é muito carismático, e aí não é só com rubro-negros, ele é carismático, ele é uma figura que muitas crianças gostam. Então, assim, ele é uma atração. Sim. Ele tem grande repercussão, ele é midiático também, tem muita bola para jogar. Em outro lugar, ele talvez não encontre essa situação tão favorável. Agora, ele tem condição de jogar também. Tem condição de jogar também. Mas assim, e também se ele quiser terminar a carreira dele no Flamengo, ótimo, não vejo nenhum problema nisso. Para ele, para o Flamengo, ótimo. É uma escolha pessoal, desde que o Flamengo também tem interesse em continuar com o jogador. A torcida rubro-negra vai gostar. Tirando um ou outro corneteiro. Teve alguns que xingaram o Gabigol no Maracanã. Sim. Tem. Esse é o lado difícil que ele tem de administrar e controlar quando o time não está bem. A pressão sobre ele também é diferente, porque ele, na hora da alegria, também é diferente de muitos. E na hora da dificuldade, ele vai ser lembrado também. Não jogaria o Gabigol? Jogaria, ele tem futebol para isso, mas aí entra a questão do ambiente. Eu estou completamente com a Ivana e com o Prates. Tem essa questão de ambiente, como ele se habituaria e como ele enfrentaria a questão de não ser mais uma das principais estrelas, né? E aí tem essa questão de dividir protagonismo e tudo mais, mas é muito da cabeça dele. O que ele quer para a carreira dele é o que ele vai definir aí para o restante. O que ele já amadureceu, o que ele já desenvolveu de futebol, se ele agora com nível técnico maior, quando chegar lá ele vai ter possibilidade de mais espaço, porque muito foi dito na época que ele precisava evoluir tecnicamente. E até o próprio Jorge Jesus, quando chegou aqui, falou sobre isso e desenvolveu esse lado do Gabigol. Então, o pessoal de lá não estava todo errado. Ele que não conseguiu meio que ter essa cabeça, essa paciência com ele mesmo. De repente agora está mais amadurecido. Ele está mais amadurecido, ele consiga lidar com essas pressões e essas cobranças que o nível técnico do futebol europeu é maior do que o daqui.